Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Goa. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, já na reta final. Faltando 7, né? Depois dessa rodada vão faltar 7 pro fim. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal e não deixe de participar com a gente. Jogos de terça e quarta já finalizados. O Bahia venceu o Fluminense por 1-0. Quarta vitória do Bahia nos últimos 6 jogos. Um bom recorte aí do tricolor. O Internacional empatou com o América por 1-1 no Beira-Rio. O Inter, que pegou o América e o Curitiba em casa na sequência, só fez 1 ponto. Botando aí tomando um banho de água fria nas pretensões aí de Libertadores que o Inter ainda tinha. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0 na Neoquímica Arena, vitória muito importante. O Corinthians ganhou várias posições e agora está pensando muito mais em confirmar uma vaga aí para a Copa Sul-Americana, abrindo 8 pontos para a zona do rebaixamento. O Flamengo perdeu no Mané Garrincha para o Santos de virada por 2-1, vitória fundamental para o Santos. Aliás, uma derrota do Flamengo que prejudicou muito o Vasco da Gama e, claro, o próprio Flamengo nas suas pretensões aí de campeonato. O Grêmio venceu o Curitiba por 2-1, se consolidou no G4 e de quebra passa a sonhar com o título brasileiro também, reduziu a vantagem para 6 pontos em relação ao líder. Nos jogos das 9h30, o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 3-1, com um show do Paulinho, o Hulk também jogando muito bem na Arena MRV, o Atlético dando um passo importante, agora está dentro do G4 e ainda passa a olhar o título brasileiro, também está 7 pontos atrás do líder. E o Botafogo, claro, perdeu para o Palmeiras por 4-3, uma derrota de virada, um jogo extraordinário, um épico da história dos campeonatos brasileiros. O Botafogo teve o Adrielson expulso e o Palmeiras venceu, reduziu a vantagem para 3 pontos e a disputa pelo campeonato está super em aberto. A rodada tem continuidade na quinta-feira com Cuiabá e Vasco da Gama na Arena Pantanal, jogo das 17 horas. O Vasco da Gama, com os resultados de ontem, precisa de mais dos 3 pontos. Na Serrinha, o Goiás, que também precisa muito da vitória, pega o Red Bull Bragantino e para fechar a rodada na quinta-feira, São Paulo e Cruzeiro se enfrentam no Morumbi, jogo das 20 horas. Bora para a classificação da Série A, que mostra o Botafogo ainda líder, mas muito mais pressionado, com 59 pontos, agora só tem 3 pontos de frente em relação ao Palmeiras, que tem 56, Botafogo ainda com um jogo a menos a ser realizado contra o Fortaleza, mas é fora de casa, né? Palmeiras, então, mirando para valer o título brasileiro. Terceiro, o Grêmio com 53, também está nessa disputa, 6 pontos atrás do Botafogo. O Grêmio de olho nessa conquista nacional, o Grêmio que não vence desde 1996, aí são 27 anos, né? Quarto lugar, o Atlético Mineiro com 52, começa a pensar no campeonato também. Até outro dia o Atlético pensava só em chegar no G6, já chegou, agora pensava em chegar no G4, já chegou, e por que não? Vai olhar para a parte de cima, ainda mais para o alto, olhando lá, mirando o Botafogo, está 7 pontos atrás. Quinto colocado, o Red Bull Bragantino com 52, Red Bull Bragantino que tem o mesmo número de jogos do Botafogo, teve um jogo adiado contra o Flamengo, então o Red Bull Bragantino, em caso de vitória, nessa quinta-feira vai ficar 4 pontos do Botafogo e com o mesmo número de jogos, então olho ligado aí no Bragantino também. Sexto, o Flamengo com 50 pontos. O Flamengo tem o mesmo número de jogos também de Botafogo. E quando o Red Bull Bragantino jogar o mesmo número do Red Bull Bragantino. Então o Flamengo está numa condição difícil. Aí está 9 pontos atrás, bem complicado. Mas ainda está na faixa de classificação para a Libertadores. O sétimo colocado é o Atlético Paranaense com 49. Acabou perdendo para o Corinthians com um frangaço do Bento e não conseguiu voltar para o G6. O oitavo, Fluminense com 45, só pensando na final da Libertadores, voltou a perder na rodada. Nono lugar, o Fortaleza tem 42, não jogava já há mais de 10 dias pelo Brasileiro, voltou a jogar e acabou perdendo. Parou em 42. Décimo lugar, o Cuiabá com 40. 11º, o Corinthians tem 40 também. Corinthians bem longe da zona de rebaixamento, abriu 8 pontos e agora está pensando em vaga aí na Copa Sul-Americana, né? Libertadores é um pouco mais difícil, está 10 pontos atrás do sexto. 12º, o São Paulo com 39 pontos, é o campeão da Copa do Brasil dessa temporada, por isso já tem vaga assegurada na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores de 2024. Exatamente pela presença do São Paulo na 12ª posição, abre vaga na Sul-Americana para mais um, que no caso é o Inter, 13º com 39. 14º lugar, o Bahia tem 37. 15º, o Santos venceu, 37, ultrapassando o Cruzeiro
Cruzeiro, que agora é 16º também com 37. Cruzeiro tem um jogo a menos do que a turma, tem um jogo adiado contra o Fortaleza. Zona de rebaixamento, Goiás tem 32, Vasco da Gama 31, Curitiba 23, América Mineiro 20. Zona de rebaixamento com Goiás, Vasco da Gama, Curitiba e América. E percebam como se complicou a situação de Goiás e Vasco da Gama, e nessa quinta-feira os dois precisam desesperadamente vencer os seus jogos, o Goiás contra o Red Bull Bragantino e o Vasco da Gama enfrentando o Cuiabá fora de casa. Eles precisam da vitória, não para sair da zona do rebaixamento, mas para tentar uma aproximação com os times mais de cima. Se os dois perderem, fica numa situação complicada. Principais artilheiros: Tiquinho Soares do Botafogo tem 16 gols, é o principal goleador. O Paulinho chegou nele, tem 15, o Paulinho do Galo. Marcos Leonardo do Santos aparece com 13 gols. Com 12 gols, o Hulk marcou nesse meio de semana, e o Vitor Roque do Atlético Paranaense com 11 gols. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro, 31ª rodada. A partir daqui, faltarão 7 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, reta final com o título totalmente em aberto. Deixe o seu like, se inscreve no canal e continue por aqui na Goa. Um abraço!